Queria te convidar, querido, a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 40, do versículo 12 ao versículo 15. Êxodo 40, versículo 12 em diante. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Amém. Queridos, nessa noite eu gostaria de falar sobre ministério integral. Tudo aquilo que Deus fez por nós, num processo de restauração da nossa vida. E essa restauração tem a ver com a roupa que a gente usa. Não é essa roupa que você trouxe hoje para o culto, que você tem acompanhado, ou que você usa para o trabalho. Estou falando de uma roupa espiritual. Uma roupagem espiritual que nós perdemos lá no Jardim do Éden. O Senhor havia dado uma vestimenta ao primeiro casal. A Bíblia diz que Adão e Eva, ambos, estavam nus e não se envergonhavam. No entanto, quando eles pecaram, eles olharam um para o outro e perceberam que estavam nus. O que aconteceu então antes do pecado e depois do pecado, se a condição de nudez era a mesma? Eles estavam nus, tanto antes do pecado quanto depois do pecado, estavam nus, não havia mudança na vestimenta. Fisicamente falando, a olho nu não se percebia nenhuma diferença, mas espiritualmente houve uma radical diferença, porque um olhava para o outro e não se envergonhava, porque a glória de Deus era a nossa vestimenta. A glória de Deus, a presença de Deus era a nossa cobertura. Deus mesmo era o que nós vestimos, Ele era a nossa roupagem, Ele era a nossa virtude, Ele era a virtude do primeiro casal. Por isso que quando Adão olhava para Eva, o que ele via? A glória de Deus. E quando Eva olhava para Adão, o que ela via? A glória de Deus, a presença de Deus, a virtude, o caráter, a presença de uma forma indelével, de uma forma indiscutível estava lá. Mas quando o pecado veio, então essa roupagem espiritual foi removida deles. E então Adão e Eva logo trataram de resolver o problema. Sentindo vergonha, um olhando para o outro, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, cobriram a nudez, e aí vem Deus, tira essa folha de figueira, como que dizendo, não é assim que se cobre a nudez. E aí vai, e ele faz aquilo que é correto. Ele mata um animal, e com a pele do animal, faz uma vestimenta de peles para o casal, porque não é com folha de figueira. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é por isso que Jesus teve de ir para a cruz. Quando Jesus foi para a cruz, ele era a expressão exata daquele primeiro animal que morreu lá no Jardim do Éden. Aliás, foi lá no Jardim do Éden que os animais começaram a morrer por um sacrifício em favor do homem. Por quê? Porque o homem estava nu espiritualmente. E então os animais são mortos no período do Antigo Testamento, e você talvez não necessite nem conhecer muito a Bíblia, para saber que os sacrifícios eram uma realidade, os cordeiros eram imolados todos os anos, todos os meses, sacrifícios incontáveis, ano após ano, até que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, comentado muito aqui no período da Páscoa, veio e de uma vez por todas morreu por nós. Ele tomando o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que queremos dizer é que Deus começou um processo para nos vestir, porque estávamos nus. E é muito interessante poder perceber que a vestimenta do sumo sacerdote, ela exemplifica todo esse processo de vestimenta ou de revestimento que o Senhor trabalha a nosso favor. O sumo sacerdote, ele, deixa eu verificar, podia apagar só um pouquinho essas luzes daqui, queridos? Isso, vamos ver se pega aqui direitinho. Acho que você vai ter que me ajudar aí, filha. Acho que é o outro. Aqui não está funcionando. Põe para mim o outro, filha. A Débora, põe a próxima, por gentileza. Isso. Olha só
para essa vestimenta completa. Obrigado, Débora. A gente vai seguindo. Olha para essa vestimenta completa. Essa vestimenta completa é a vestimenta do sumo sacerdote. Mas cada parte dessa vestimenta representa algo que Cristo fez por mim e algo que Cristo fez por você. A primeira parte dessa vestimenta não dá para a gente enxergar, porque é o calção de linho por debaixo das roupas. Veja só, que está ali, por debaixo das roupas, um calção de linho. Ele está cobrindo as partes íntimas, ou seja, cobrindo a nossa nudez. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a primeira coisa que Deus faz por mim e a primeira coisa que Deus faz por você é cobrir a sua nudez. O pecado nos desnudou. O pecado tirou a vestimenta espiritual da presença e da glória de Deus. E o que Ele vem fazer comigo e com você? Ele vem cobrir as nossas vergonhas. Ele vem cobrir a nossa nudez. E esse calção de linho, ele representa o momento em que eu me encontro com Jesus. E então toda a minha vergonha moral, toda a minha vergonha interior, tudo aquilo que me denegriu, tudo aquilo que me difamou, tudo aquilo que me maculou, vem o Senhor e coloca uma nova vestimenta. E eu já não ando por aí nu. É importante saber que essa nudez é uma nudez espiritual. E o calção de linho é a primeira coisa que Ele coloca na minha vida como resultado de um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Se você já se encontrou com Jesus, você não está mais nu. Amém? Você pode dizer isso para o seu vizinho? Se você já está com Jesus, se você teve um encontro com Jesus, você não está mais nu. É um calção de linho. Amém? Mas há algo interessante. Aqui não está funcionando, Débora. Se você puder ir comigo, vamos ver. É o meu ou é o teu? É o meu? Ah, então ressuscitou. Pronto, aqui comigo agora. Essa túnica não está bem branca. Então imagina uma túnica branca. É aquela túnica que está ali na parte de baixo, do azul e dos demais. Há uma túnica branca de linho fino. Uma túnica branca, assim que Ele cobre a nossa nudez, como resultado do encontro com Jesus. O que Ele faz por mim, o que Ele faz por você? Ele coloca em nós uma túnica branca. Não pensa nessa daqui, porque essa aqui não está tão branca, essa aqui está meio diferente, mas é a túnica branca. Não há mácula, não há sujeira, não há nada, é uma túnica perfeita, completamente branca, e isto representa a obra de justificação. Você foi declarado justo. Eu e você quebramos os 10 mandamentos. A palavra de Deus diz: não matarás. Mas eu quebrei esse mandamento, eu matei. E como eu matei? Jesus vem no Novo Testamento dizendo: escuta, você fica se gloriando, dizendo que nunca matou ninguém. Se alguém já odiou no seu coração, você já quebrou o mandamento, você o matou no coração. Se você já difamou alguém, você já difamou a moral deste alguém, então você quebrou o mandamento. Você se gloria de nunca ter adulterado, mas se um dia você cobiçou alguém no teu coração, você quebrou o mandamento: não adulterarás. Se alguém olhar para uma mulher com olhar impuro, ele já adulterou. E o que Jesus está dizendo é que todos nós fomos declarados a princípio injustos. A nossa vestimenta era suja, mas o Senhor Jesus, o que Ele veio fazer? Ele veio não somente para cobrir a nossa nudez, mas Ele veio para cumprir a justiça de Deus. O não matarás, Ele viveu completamente. O não adulterarás, Ele viveu completamente. O guardar, o honrar pai e mãe, os 10 mandamentos, a lei de Deus, Ele cumpriu cabalmente. Para quê, queridos? Para que viesse sobre nós um manto de justiça. Não é a minha justiça e não é a tua justiça, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos nós, sendo você religioso ou não, vindo você para a casa de Deus ou não, todos nós fomos declarados pecadores, mas o Senhor Jesus viveu cabalmente e cumpriu completamente a lei de Deus, para que a justiça dele me fosse outorgada, para que eu pudesse ter agora, além do calção de linho que cobre a minha nudez, mas um manto branco,
completamente branco, sem mancha, sem mácula, a justificação. E eu quero hoje te dizer em nome do Senhor Jesus, você que acorda e dorme de novo, e acorda no dia seguinte, se lembrando do que você fez. Você puxou o tapete de alguém na empresa, por tua causa alguém perdeu o emprego, por tua causa talvez alguém tenha morrido, você que não se perdoa pelo aborto praticado, você que não se perdoa por uma situação de homicídio, quem sabe, de adultério, e isto vem à tua mente todos os dias, e você não consegue se libertar disso. Eu quero te dizer que há uma solução para o teu problema, e esta solução é a túnica branca, onde o Senhor declara e carimba sobre a tua vida, ou sobre aqueles que creem. Isto não é automático, por mais que ele tenha morrido para que isso fosse uma realidade, mas você precisa se apropriar e entender que é para você, e compreender que essa mensagem é para você, a fim de que ele passe a limpo o teu passado, ele coloque em você uma túnica branca, e completamente branca, sem mácula, para que você possa começar uma nova vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos começar uma nova vida, gente? Vamos deixar o passado, vamos fechar a porta para o nosso passado. Você que não consegue se liberar, se auto-perdoar, não consegue uma libertação no seu interior, porque o teu passado te persegue. Há uma túnica branca. É a túnica da justificação, onde você é declarado justo. Ele cobre a tua nudez e simultaneamente ele põe um manto branco, uma túnica branca sobre o teu corpo, sobre a tua vida. E te declara justo. Pastor, então agora depois dessa túnica branca, eu posso pintar e bordar, porque já sou justo mesmo, não é a minha justiça, é a justiça de Cristo? Não. Agora que você tem uma túnica branca, porque se arrependeu dos seus pecados, conserve bem a sua túnica, não macule novamente, porque Deus já lhe concedeu o Espírito Santo de Deus. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, agora foi limpo, foi perdoado. Você deve entender o que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Embora deveriam estar ali os dois, né? Porque nunca ninguém adultera sozinho. Por que o homem não veio? Porque havia uma sociedade machista, que só condenava a mulher. Só a mulher era digna de apedrejamento. Mas vem a mulher, e Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, e voltou a escrever, e do maior ao menor, cada um foi lançando a sua pedra no chão. E aí ele levantou a cabeça, olhou para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Não sobrou ninguém? Não, não sobrou ninguém. Então nem eu também te condeno. Vai e, em outras palavras, eu te dou uma túnica branca agora. Mas o que você vai fazer com essa túnica a partir de agora é responsabilidade sua. Porque a consciência já veio, o evangelho já veio, a verdade já veio. Conserva a tua túnica. Temos orado pelas pessoas, orado pelos casais. Fazemos muitos casamentos, e a noiva aparece vestida de branca, e o noivo todo chique recebe a bênção da oração. E o que nós oramos? Vocês agora vão partir para uma vida conjugal, e vocês têm a responsabilidade de não macular essa vestimenta, não macular por meio da infidelidade, não macular, porque é uma túnica branca. Hoje você está ouvindo a mensagem do Evangelho. Deus te coloca uma túnica branca. Como é que você deve viver o dia de amanhã? Com essa consciência de que teu passado foi cravado na cruz, e que Deus hoje te dá uma nova chance para você recomeçar e viver uma vida nova para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, há uma outra... morreu de novo aqui, viu? Aí tem que ser com vocês aí. A túnica azul. Glória a Deus pela túnica azul. Essa túnica azul é maravilhosa, porque ela está acima da túnica branca. Depois que eu fui lavado, depois que Deus colocou uma túnica totalmente branca, e é uma túnica resplandecente, uma túnica branca, depois ele coloca sobre a minha vida uma túnica azul. E nessa túnica azul, que era a roupa do sacerdote, a borda, sinos de ouro e romã.
intercalado em toda a borda dessa túnica azul, sinos de ouro e romãs. Sino e romã, sino e romã. Por toda a borda dessa túnica azul. Na túnica branca, Cristo me justifica, Ele me lava. Em Miqueias 7, versículo 19, eu tenho citado essa referência de forma errada. Falei 7:7, não é. Toda vez que você ouviu falar Miqueias 7:7, troca por Miqueias 7:19. Lá em Miqueias 7:19, a Bíblia diz que nossos pecados foram lançados nas profundezas dos mares, para não se lembrar mais. É o que Ele fez com a gente na túnica branca. Mas na túnica azul, uma vez que o Senhor já resolveu os problemas dos meus pecados e da minha iniquidade, Ele coloca sobre mim um manto azul, tendo na borda sino e romã. Sino e romã, e sino e romã em toda a borda desta vestimenta. Os sinos falam dos dons espirituais, os sinos falam do mover do Espírito Santo na minha vida, e as romãs representam o fruto de um caráter. Os dons do Espírito e caráter cristão. Diga, dons do Espírito e caráter cristão. Queridos, os dois caminham de mãos dadas. Eu queria que você entendesse hoje que é muito importante ter os dons espirituais. Muitos ministros do Evangelho desenvolveram ministérios tremendos, ministérios carismáticos, que arrebanharam multidões, impuseram as mãos sobre os enfermos e muitos deles foram curados, ressuscitaram mortos, dons, estamos falando dos sinos, dos dons espirituais. Mas muitos deles não entenderam que dons e caráter devem caminhar juntos. Talvez ministraram dons tremendos, curaram muitas pessoas, mas eles se descuidaram no caráter. E eles começaram a pensar assim, bom, já que Deus está me usando, já que estou pregando e as coisas estão acontecendo, os enfermos estão sendo curados, Deus tem me usado com dons, então eu posso relaxar um pouquinho na minha vida, quem sabe acessar um pouquinho de site pornográfico, não vai me fazer mal nenhum, porque afinal de contas, eu acesso hoje um site pornográfico e amanhã estou orando e mesmo assim Deus está abençoando, então eu vou levando a minha vida desse jeito. Está errado. Porque dons e caráter caminham juntos. E essas mesmas pessoas que mesmo vendo pela graça de Deus algumas coisas acontecendo, mas foram se descuidando do caráter, foram entrando na pornografia, foram se descuidando da esposa, começaram a se descuidar com relação ao falar a verdade, de repente um pouquinho de mentira ali na empresa, de repente um pouquinho de dinheiro encoberto ali, isso não vai fazer mal, e foram se descuidando, uma brechinha ali, uma portinha ali, e de repente vai pensando, olha, eu posso conviver com isso, eu posso negociar isso. E esses grandes homens que tiveram uma grande influência sobre muitas pessoas, que foram usados nos dons, mas de repente tropeçaram no caráter. Que caíram. E estão fazendo um enorme esforço para reconstruir e para começar tudo de novo. A túnica azul fala de frutificação. Deus não apenas me colocou uma vestimenta branca só para perdoar meus pecados. Ele quer, acima da túnica branca, Ele não quer apenas que eu passe a vida inteira só lidando com as minhas coisas. Tem gente que nunca consegue fazer a transição entre a túnica branca e a túnica azul. Entenda que na túnica branca, Cristo vem e me lava e me perdoa e me restaura. Mas na túnica azul, sou eu que vou. Agora eu sou um fruto para Deus, agora eu sou um fruto para as pessoas, agora eu sou uma bênção para a sociedade. E tem tanta gente que não consegue fazer a transição entre a túnica branca e a túnica azul. E você hoje está sendo revestido com essa túnica azul. Esse amém está muito fragilizado, está muito incrédulo esse amém. Diga, hoje eu vou colocar a túnica azul na minha vida, diga isso. Na minha vida espiritual. Isso significa o seguinte, que você não virá mais aos cultos e não virá mais às reuniões de oração só para dizer, Senhor, me abençoa, Senhor, me lava, Senhor, me purifica. Claro que você tem que fazer tudo isso sim, me lava, me purifica, mas você tem que fazer a transição. Num determinado momento,
você não pode vir mais apenas pensando no que Deus vai fazer por você. Mas você tem que vir para os cultos, e vir para as reuniões de oração, e vir para as reuniões congregacionais, para dizer: Senhor, coloque em mim a túnica azul, porque agora eu quero frutificar para Ti, e eu quero manifestar agora dons e caráter, o sino e a romã, os dons espirituais e o caráter cristão, para quê? Não mais para benefício do meu interior, da minha alma e do meu coração, mas eu quero ser uma bênção para a comunidade, eu quero ser uma bênção para a sociedade. Mas, meu querido, se eu sou um mentiroso, eu preciso voltar para a túnica branca. Eu não posso colocar a túnica azul sem a túnica branca. A túnica azul é porque eu já estou resolvido nessas questões. Então eu manifesto o fruto do caráter. Mas não tente colocar a túnica azul. Não tente manifestar os dons espirituais se o teu caráter não tem sido provado. Se você é mentiroso na tua empresa, volta para a túnica azul, porque você tem muito que tratar ainda naquele primeiro estágio. Senhor, eu não estou frutificando para Ti. O caráter que tenho revelado no meu caminhar não é um caráter bom. O que as pessoas olham para mim, percebem o quê? Mentira. Se você está ali no teu setor, e chega um colega, um chefe, sua autoridade, e vai ver o que você está acessando na internet. E é coisa indevida, é coisa imoral, é coisa indecente. Você tem que voltar. Você tem que voltar e dizer: Senhor, me perdoa de verdade, porque eu me arrependo de verdade, porque senão a tua parte será dada com os hipócritas. Jesus foi quem disse, não sou eu. Mas ele disse que a tua parte ou a nossa parte será entregue junto aos hipócritas. Quem são os hipócritas? São os que vivem de aparência. São os que vivem de aparência na presença do pastor ou na presença da esposa. Se você precisa tirar de canal quando a tua esposa chega, você está vivendo uma hipocrisia. Se você precisa mudar alguma coisa rapidinha, porque alguém chegou e não pode ver o que você está vendo, ou assistindo, ou ao que você está se expondo, você está sendo hipócrita. A túnica azul ainda não está revelando dons e caráter. Dons e caráter. Dons e caráter. Você precisa da túnica branca. Mas você tem que sair da dimensão da túnica branca rapidamente. Por quê, queridos? Porque tem um mundo aí fora precisando da túnica azul na minha vida. Quando é que eu passo a ser uma bênção para o meu colega de trabalho? Quando eu estou com a túnica azul. Porque quando eu estou com a túnica branca só eu sou beneficiado. Só eu sou justificado. Só eu sou curado. Mas a túnica azul manifesta fruto para o outro. Manifesta dom para o outro. E eu não posso passar a vida inteira, só preocupado com esse primeiro estágio. Só do Senhor cobrir a minha nudez e me colocar uma túnica branca. Não, eu preciso colocar a túnica azul rápido. Sabe por que dos sininhos na borda da vestimenta do sumo sacerdote? Este sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, em favor de Israel. Uma vez por ano, ele entrava e o sininho fazia barulho. Enquanto ele estava lá dentro intercedendo pela nação e o sininho fazendo barulho, o povo que estava do lado de fora, os sacerdotes que estavam do lado de fora, ficavam felizes, porque o sumo sacerdote está se movendo e Deus está aceitando o sacrifício. O sumo sacerdote está se movendo, e se ele está se movendo é porque ele está vivo. Porque o sumo sacerdote que entrava de uma forma indevida, alguns morriam no lugar santíssimo, e o sininho parava de tocar, porque ele morria ali. Era sinal de que Deus não havia aceitado o sacrifício que estava sendo ministrado. Eu quero dizer, queridos, que o Espírito de Deus já tem parado na vida de muitas pessoas. Talvez o seu ministério tenha estagnado. Por isso que sininho tem a ver com dons, tem a ver com o mover do Espírito. Tem a ver com, eu estou em movimento, eu estou crescendo. Você não pode ser uma pessoa que fica estagnada, que dependa somente do culto de domingo.
Você precisa vir para um reencontro. Quanta coisa Deus fez com a gente aqui no reencontro de quinta noite, de sexta noite, de sábado. Fomos de 8 da manhã até as 18 e ficamos aqui, choramos e nos quebrantamos. O que é isso, queridos? É Deus curando, é Deus tratando, é Deus fazendo a transição da túnica branca para a túnica azul, para que eu seja uma bênção, para que eu me mova, para que o Espírito de Deus se mova na minha vida, para que estes sininhos façam barulho e o povo lá fora possa perceber: o Senhor está ouvindo a oração do sumo sacerdote. Que bênção o mundo poder saber que você está se movendo em Deus. Porque, meu querido, se eu paro na minha vida, imagina se eu parar de pregar. Imagina se eu paro. Quanta gente tem atrás de mim? Eu não posso parar. O sininho na minha vida precisa continuar tocando até quando Deus quiser. E quando Ele quiser, minha vida está nas mãos dEle. Mas quantos, eu não estou falando da morte física, eu estou falando da morte ministerial, da morte motivacional, da estagnação, quando nós paramos e esse sininho já não se ouve, você já não ora mais. Você já não testemunha mais. Você não se compromete mais com a obra. E este sininho parou. Não se ouve mais o mover do Espírito, o mover do seu clamor. Não se ouve mais o sininho. É tempo de nos movermos em Deus. É tempo de nos movermos em Deus. Talvez alguém diga: mas eu já trabalhei muito para Jesus. Eu já estou numa idade que não dá mais para trabalhar. Hoje pela manhã, louvamos a Deus pela vida de uma senhora aqui da igreja, que ela tem 76 anos. É uma senhora que pega ônibus todas as semanas para sair da casa dela para ir para a célula. E quando se fala de convenção, ela é uma das primeiras pessoas que dá o nome e vai pagando direitinho, porque não importa se a convenção lá em Sumaré, se a convenção é aqui e ali. Ela com aquela idade, 76 anos, uma senhorinha que não tem carro, depende do ônibus para se mover e para ir para a convenção, e para cá e para lá, com dificuldade financeira, mas ela vai e chega e participa. Escola de líderes, eu não sei quantas escolas ela já fez aqui na nossa igreja. E quando a gente lança um desafio para liderar, ela é uma das primeiras pessoas que diz: olha, eu estou aqui, eu estou pronta. E lidera ali para as senhorinhas, para as pessoas da idade dela, porque o idoso também precisa, aquele que avançou um pouquinho mais na idade, precisa também do evangelho, precisa da palavra. Eu estou falando idoso de uma forma respeitosa, é aquele que já tem as cãs, os cabelos brancos, e que bênção, queridos. É alguém que entendeu que precisa estar em movimento. E às vezes eu vejo pessoas que têm recursos, têm carro, têm condições, fala de convenção, parece que não é com ele. Fala de encontros, parece que nunca ouviu falar. Porque talvez estejam tão somente na dimensão da túnica branca. Senhor me lava, Senhor me purifica, Senhor me restaura, Senhor me dá condições financeiras, me dá. E nunca sai para a túnica azul. Dons e caráter. 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 Ouvimos um testemunho tremendo no nosso reencontro de uma jovem que, movida por esse constrangimento: Senhor, eu preciso falar do teu amor. Foi para uma favela aqui de Ribeirão Preto e hoje ela cuida de 12 famílias. Ela, essa jovem solteira, ela tem pastoreado 12 famílias. E eu pedi que ela ministrasse aqui no reencontro, e foi um testemunho tão impactante, tão tremendo, tão gostoso. E foi, e ministra. E talvez alguém diga: não, mas é porque ela é solteira. Queridos, essa moça, ela trabalha numa multinacional, ela tem contatos mundiais, ela é uma pessoa empreendedora, uma pessoa que, se você passar um dia com ela, você vai perceber que ela não tem tanto tempo assim.
Mas ela entendeu que ela precisava fazer a transição da túnica branca para a túnica azul. Que ela tinha que sair da dimensão do Deus faz algo por mim, para a dimensão do eu vou fazer algo por Deus, pelo seu reino e pela comunidade. Em nome de Jesus. Deixa Deus colocar essa túnica azul em você. E cuidado com o teu caráter. E busca os dons. Mas que os dois caminhem juntos. Quanto mais você perceber Deus te usando, mais refine o seu caráter. Porque quanto mais Deus te usar nos seus dons, mais o seu caráter será exposto. Mas Deus quer fazer com que a tua influência cresça. E que o mundo veja a túnica azul que você veste. Que não é uma túnica física. Até por coincidência que eu estou com esse blazer azul. É coincidência. Porque eu não estou falando daquilo que a gente veste fisicamente falando. Mas de uma túnica azul. Caráter e dons. Em nome de Jesus. Por gentileza, Débora, coloca para mim o outro. E agora temos a estola sacerdotal. Essa estola sacerdotal, você vai perceber ali, tem um calção de linho, depois a túnica branca, depois a túnica azul, dons e caráter, e agora uma estola sacerdotal que parece um avental, vem mais ou menos daqui para cima, essa é a estola do sacerdote. E ela tem alguns elementos interessantes, mas eu quero destacar apenas 2 elementos dessa estola. É que ela leva 12 pedras preciosas no peito. Essas 12 pedras preciosas representam os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, e nos dias de Jesus representam os 12 apóstolos que ele cuidou, que ele gerou, que ele disciplinou, que ele corrigiu, que ele incentivou, que ele motivou. 12 pedras no seu peito. O sumo sacerdote entrava com essas 12 pedras no seu peito. Toda vez que ele entrava diante de Deus, 12 pedras preciosas. Diga para o seu vizinho, você é uma pedra preciosa. Só que toda pedra preciosa, ela tem que ser lapidada. Essas pedras preciosas não são por natureza, no sentido espiritual. Eu não entendo muito bem de pedra preciosa. Mas no sentido espiritual. Nós queremos falar das pedras brutas, que são arrancadas talvez das valas da vida, dos becos da vida, que você talvez não dê valor nenhuma para essa pedra. Mas a Bíblia diz que Jesus não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Sabe o pavio que já foi uma tocha, mas agora está quase apagando? A Bíblia diz que Jesus não apagará o pavio que fumega. E Ele não esmagará a cana que os outros já desprezaram, não. Ele não esmagará a cana quebrada. Mas o que Ele faz? Ele pega uma pedra bruta, insignificante aos olhos humanos. E o que Ele faz? Vem para mim, vem caminhar comigo, segue-me. Olhou para um Pedro que disse, Senhor, aparta-te de mim, quando Jesus operou o milagre de uma grande pesca. Pedro ficou impactado quando viu Jesus fazendo isso. E então Pedro disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não tenho jeito, para mim não há jeito, não há solução. E o que Jesus disse? Não temas, venha após mim, e eu te farei um pescador de homens. Ou seja, Simão, você é uma vara inconstante, mas o que eu vou fazer de você? Uma pedra, uma pessoa estável, um caráter firme. 12 pedras preciosas representam o trabalho que só aquele que já saiu da túnica branca e que foi para a túnica azul, e que já saiu da túnica azul e entrou na estola sacerdotal. A estola sacerdotal agora é um nível de reprodução, é um nível de discipulado, é um nível onde eu já fui provado na oração. Então agora vem aprender a orar comigo. Eu já fui provado na resistência à paixão das mulheres, e não quer dizer que não possa cair ainda.
mas já sei o que é ser tentado, então venha, eu vou te ajudar a resistir à tentação das mulheres, a resistir à tentação da pornografia. Vem, você hoje é uma pedra bruta, mas você será uma pedra preciosa, uma esmeralda, um carbúnculo. Você vai ser uma pedra preciosa, um diamante. Você vai ser uma pedra trabalhada, preparada. Foi isso que Jesus fez com 12 homens. 2 deles, ele tinha um apelido de Boanerges. Quer dizer Boanerges, filhos do trovão. Se você dá o apelido para alguém de filho de trovão, você está querendo dizer que ele é o quê, mais ou menos? Vamos ver se dá para, só pelo apelido, saber mais ou menos como que é a pessoa. Filho do trovão, o que é? Impetuoso, barulhento, que é uma pessoa agitada. Filho do trovão. Não é verdade? E esse filho do trovão, uma vez, ele falou para Jesus o seguinte: escuta, Jesus, queres que mandemos descer fogo do céu para mandar matar essa cambada toda? Quer que esse povo morra com fogo que vem dos céus? E Jesus disse: não sabeis de que espírito sois. Eu não vim matar as pessoas, mas eu vim trazer vida. Esse Boanerges, esse filho do trovão, foi lapidado, foi trabalhado. Jesus orou muito por ele. Jesus orou muito por ele. E se transformou, lá na ilha de Patmos, o apóstolo do amor. Você lê as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª de João, esse que estava mandando a princípio descer fogo do céu para mandar matar todo mundo, se transformou naquele que diz: meus filhinhos, eu vos escrevo porque sois fortes e já vencestes o maligno. Eu vos falo do amor. O amor é o máximo. Deus é amor. É o que escreve sobre o amor. O que houve, queridos? Entre o Boanerges, que está mandando descer fogo do céu para matar as pessoas, e o apóstolo do amor, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Mas o que aconteceu? O discipulado. O acompanhamento de vidas. Mas tem muita gente também que só quer ficar na túnica azul. E nunca coloca a estola sacerdotal. Ele diz: eu já tenho dons e já tenho caráter, mas eu não quero ninguém na minha cola. E veja que o sumo sacerdote, ele tinha as 12 pedras preciosas, e ele tinha 6 nomes aqui, e ele tinha 6 nomes aqui. E todos os dias que ele entrava diante de Deus, ele nunca entrava sozinho. Ele entrava representando vidas. Ele entrava representando pessoas. Ele entrava diante ali daquele lugar de intercessão, e ele levava 6 nomes aqui, escritos em pedras de ônix, 6 nomes aqui e 6 nomes aqui nos ombros. E ombro significa: eu estou levando as tuas cargas. Eu estou levando o teu nome, eu estou levando a tua família. Eu entro diante de Deus com a sua vida, com a sua família, com os seus dilemas, com as suas crises. Que legal quando a gente começa a ver o pessoal convidando pessoas, trazendo um amigo de trabalho, trazendo um colega de infância, e veio. O que é isso? É escrever no ombro, dizendo: olha, eu vou entrar, mas eu não entro sozinho, eu vou levar 6 pessoas desse lado, eu vou levar 6 pessoas desse lado, ou seja, eu trago no meu coração, e eu trago nos meus ombros, trago no meu coração, pedra preciosa, que ainda não é pedra preciosa, porque eu ainda não trabalhei o suficiente, mas estou trabalhando. Estou trabalhando. Começa como filho do trovão e termina como apóstolo do amor. Mas eu pergunto: quem está disposto a colocar essa estola? Para ver as pessoas começando de um jeito e terminando de outro? Quem está disposto? Não é todo mundo. Tem muita gente que só coloca o calção de linho e está bom demais. Outros põe ali a túnica branca, está bom demais. É o que Deus faz por mim, Ele me perdoa, Ele me lava, está bom demais. Mas outros dão um passo a mais, a túnica azul. Agora não é mais para mim, agora é para o outro. A túnica azul, dons e caráter. Mas outros avançam ainda mais dizendo: Senhor,
como Jesus fez. E às vezes queremos ser como Jesus e não sabemos como Jesus fez. Jesus pagou o preço para ter 12 pessoas com Ele. E Ele se reproduziu nesses 12. E ai de nós se Jesus não tivesse feito isso. Se Jesus não tivesse lapidado Pedro e André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu. Todos eles, todos os 12. E quando Judas pisou na bola, veio um outro e completou o lugar. Mas ele pacientemente orou com eles, ministrou com eles, deu a sua vida por eles, entregou o pão por eles. Você está sendo chamado para fazer isso. Amém, queridos? Essa é a nossa vocação. Agora para um pouquinho para pensar nessas 12 pessoas que estão ali no seu local de trabalho. Que você vai começar a orar por elas hoje. Pastor, eles nunca entraram numa igreja. Glória a Deus por isso, porque é uma excelente oportunidade para você, espiritualmente falando, arrancá-los das mãos da bebida, dos vícios, do adultério. Tem tantas famílias, eu sei disso, não preciso nem ir muito longe. Você que está me ouvindo aqui, provavelmente você trabalha com algumas pessoas cujo casamento já não há mais quase nem esperança para o casamento. Você trabalha com muitas pessoas assim. E o que Deus quer que você faça? Que você comece a ver essas pessoas como pedras preciosas no teu peito. E todos os dias que você entrar diante de Deus para orar, você nunca vai entrar sozinho, mas você vai entrar com o João, você vai entrar com a Maria, você vai entrar com Augusto, com Felipe, com Rafael, e colocar a causa deles, entrar e sair. E meu querido, quando você começar a perceber o Espírito de Deus se movendo na vida dessas pessoas, um dia elas vão chegar para você e vão dizer o seguinte: escuta, você nunca me convidou talvez para ir para a igreja, mas olha, eu sei que você vai para a igreja, ou até tenha convidado, mas você um dia vai ser surpreendido quando essa pessoa chegar para você e disser assim: eu quero ir para o culto com você. Porque eu descobri que a minha vida chegou a uma dimensão de insatisfação tal que eu não consigo mais viver sem o Deus em quem você crê. E aquela pedra bruta, de casamento falido, de vida financeira falida, de uma pedra que todo mundo rejeitou, e você pega e ora e lapida na dependência do Espírito Santo, sempre com uma visão, a visão de que essa pessoa não é uma coisa qualquer, mas é uma pedra preciosa que você traz no seu coração e nos seus ombros, e nos seus ombros, e nos seus ombros, nomes escritos. Essa vestimenta é a vestimenta de Jesus. Essa vestimenta completa é do sumo sacerdote Jesus, calção de linho, túnica branca, túnica azul, tendo na borda sino e romã, dons e caráter. A estola sacerdotal, onde ele leva no peito as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos, os seus 12 discípulos, ou discípulas, no coração e nos ombros. Há uma outra peça desse vestuário, é o cinturão, que ele ajusta tudo. É o cinturão que cola, que fixa essa vestimenta no seu corpo, para que, para onde você vai, você é a mesma pessoa. Você usa a mesma roupa. Que fixa o cinturão, que traz coerência para a sua vida. Que não te permite usar uma roupagem sacerdotal enquanto você está num lugar e de repente você, não, agora eu sou empresário, então vou deixar uma estola sacerdotal para cá, porque na empresa os princípios são outros e os valores são outros, então deixa eu ler minha vestimenta sacerdotal de um lado, porque aqui eu sou empresário e eu tenho que fazer e acontecer com outros valores e outros princípios. Não, o cinturão faz você viver uma vida de coerência. Você tem que ser a mesma pessoa.
Se você trata bem a sua esposa na frente do pastor ou na igreja, você tem que tratar bem a sua esposa no shopping, ou na casa quando você está, ou dentro do carro. É o cinturão da coerência, que ajusta as peças da vestimenta e faz com que elas se fixem a você e estejam com você para onde você vai. Em nome de Jesus. Passa para mim a outra vestimenta. A mitra, o turbante. Diga para o seu vizinho: você está vendo o turbante na minha cabeça? Pergunta para ele: você está vendo o turbante na minha cabeça? O turbante protege a nossa mente. O turbante protege a nossa mente. O que leva uma pessoa a se suicidar. Essa semana mesmo, visitando pessoas no hospital, e visitei uma que tinha tomado comprimido e mais comprimido e mais comprimido e mais comprimido. Porque os seus pensamentos se turbaram. Porque seus pensamentos foram pensamentos de morte, pensamentos de fracasso, não vai dar certo. O sumo sacerdote tem que proteger a sua cabeça, tem que proteger os seus pensamentos. O que leva uma pessoa, por exemplo, a desenvolver um relacionamento amoroso com alguém, às vezes é um e-mail sutil que é passado, às vezes é uma forma de cumprimentar meio diferente, e aquilo subiu alguma coisa, despontou alguma coisa, e ele começou a pensar, e esses pensamentos vêm, e ele busca uma oportunidade, e começa a desenvolver algo ruim. Meu querido, você não pode impedir que um passarinho passe pela sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Essa frase é antiga, mas ela é muito oportuna. Porque tem a ver com os nossos pensamentos. As pessoas se suicidam por causa dos pensamentos. Porque elas pensam errado. Elas entram num relacionamento amoroso errado, porque elas pensam errado. E assim como o homem pensa, assim ele é. Eu sou o resultado do que eu penso. E essa mitra, esse turbante sobre a cabeça, diz que eu preciso pensar em alguma coisa boa. Mas eu não estou falando de pensamento positivo. Eu estou falando de palavra de Deus. O que você tem que pensar é na palavra de Deus. Porque se você não se alimenta da palavra, o máximo que você vai conseguir é ter um pensamento positivo. Só que esse pensamento positivo não te ajuda, porque ainda é o homem no controle das coisas. É você tentando conseguir as coisas na força do seu intelecto ou na força do seu braço. Abra mão disso também. Você tem que ter o pensamento da palavra. É a palavra que te alimenta. Quanto mais você lê e você percebe, deixa essa palavra entrar dentro de você, esse turbante, essa mitra, será uma mitra limpa, um turbante limpo, pensamentos baseados no que a Bíblia diz, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. No demais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor e se há alguma virtude, nisso pensai. E então Deus de paz será convosco. Vamos buscar cura para os nossos pensamentos. Vamos deixar também o negativismo de lado. Pensar também que não vai dar certo. Mas não é pensamento positivo. É ouvir e ler o que Deus prometeu. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o que Ele disse que faria. E eu tenho que pensar nisso. Porque venho ao culto para que os meus pensamentos sejam alimentados com coisas que vêm de Deus. É uma mitra. E se essa mitra tem se sujado, limpa essa mitra com a palavra. Peça perdão ao Senhor. Deus, quantos pensamentos ruins passaram na minha cabeça essa semana? Pensamentos de fracasso. Tantos jovens que não conseguem ter uma visão boa a seu próprio respeito. Porque ouviram o pai a vida inteira dizendo, você nunca vai dar certo na vida.
Quantas moças que se sentem impuras e inadequadas porque as mães usaram palavras de baixo calão contra elas. E elas não conseguem pensar direito. Porque a Bíblia diz que nós precisamos renovar nossa mente. Renovar nossa mente. É por isso que a gente sempre chama os irmãos para os moveres de encontros, de reencontros, de palavras, de vigílias ou de uma coisa e outra, para que você venha e se exponha e renove a sua mente. Mas há a última peça, é a 7ª peça desse vestuário, por gentileza, a lâmina de ouro. Lâmina de ouro. Santidade a Yahvé. Yahvé é um nome próprio de Deus. Não é Jeová, não é outro nome. Yahvé é o nome do Senhor. E sem vogal, é YHWH. Onde a gente pronuncia Yahvé colocando algumas vogais apenas para facilitar a pronúncia. Mas é uma palavra sem as vogais. Mas é Yahvé, o nome dele, santidade a Yahvé. Uma lâmina de ouro na frente dessa mitra. Santidade a Yahvé. E isso deve reger a nossa vida. Jesus tinha essa lâmina, não visível. Ninguém via isso, mas ele tinha na sua mente. Gravado em sua mente. Quando ele estava sendo crucificado, se ele não tivesse essa plaquinha, espiritualmente falando, na sua mente, com os soldados ali, o cravando na cruz, o que é mais fácil a gente pensar? Senhor, desce fogo do céu e mata esses pecadores. Mas o que ele pensou? Senhor, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Altamente comprometido com a santidade dos seus pensamentos, com a santidade das suas escolhas. Porque ele representava o próprio Pai aqui na terra. Se você vai fazer alguma coisa, isso que você tende a fazer é incompatível com essa frase, santidade a Yahvé, não faça. Deixa de lado. Ora um pouco mais. Se aquilo não caiu no teu coração, não te traz paz, e você pensa, será que isto corrobora para que a santidade de Deus seja evidenciada na minha vida? Então deixa de lado aquilo. Porque você é regido por uma consciência maior. Que tudo aquilo que você faz e que está à frente das suas escolhas e decisões tem que tributar a glória e a santidade a Yahvé. Veja a oração do Pai Nosso. Como é que Jesus começa a oração do Pai Nosso e nos ensina a orar? Portanto, vós orareis assim. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santidade a Yahvé. Que aquilo que a gente vier a fazer, que seja para a exaltação da tua santidade. Não para a promoção da santidade, porque Deus é santo e Ele é santo, independentemente do que eu faça ou deixe de fazer. Mas que eu possa exaltar esta santidade, imutável, perfeita, através daquilo que eu faço. Talvez você hoje possa pensar, puxa, mas esse padrão de vida é muito elevado para mim. Mas é por isso que a nova aliança fez duas coisas por você. A nova aliança que Cristo fez comigo e com você, fez duas coisas. Através dessa nova aliança, Deus gravou no seu coração a palavra, mas não basta ter a palavra e não ter o poder para cumpri-la. Então o que Ele fez? Além de gravar no seu coração a palavra, Ele lhe concedeu o Espírito Santo para morar dentro de você, para lhe capacitar a vivenciar aquilo que você aprende. Isso é um processo que vai durar toda a sua vida. Por isso que essa é uma vestimenta gradativa. Mas quanto mais você se abre para dizer, Senhor, não só o calção de linho, a túnica branca. Não só a túnica branca, a túnica azul.
Não só a túnica azul, a estola sacerdotal, sabendo que nessa estola sacerdotal eu me reproduzo em 12 pessoas. E eu levo essas 12 pessoas nas minhas intercessões, nas minhas pregações, nos meus ensinos. Senhor, ajusta tudo isso e fixa essa vestimenta através do cinturão, para que eu viva uma vida coerente no púlpito, no trabalho, na família, nas ruas, no lugar onde eu estou. O cinturão do sumo sacerdote. Põe um turbante na minha cabeça. Livra-me dos pensamentos de morte, de fracasso, de vingança, de revanche contra as pessoas, de engano contra as pessoas. Limpa minha mente, Senhor. Mas limpa não pelo pensamento positivo, limpa pela palavra. E que essa plaquinha, que essa frase, que essa consciência, santidade, a Yahvé, dirija a minha vida, as minhas escolhas. Seja uma peneira para todas as escolhas e decisões que eu vier a fazer na minha vida. Em nome de Jesus. Como eu disse, talvez esse padrão seja muito elevado. Mas se você confia no Espírito Santo, que gradativamente Ele vai fazer isso por você, então quero te convidar a vir aqui à frente, para que essa vestimenta seja uma realidade na sua vida, como foi na vida de Jesus. Vem aqui à frente, vamos orar e vamos adorar ao Senhor.